instante t igual a t0, a saída tem um determinado valor x0. Para um instante t igual a t1, a saída tem um valor x1. E para um instante t igual a t2, por exemplo, a saída tem um valor x2. Neste caso particular, observem que x1 e x2 são iguais. Ou seja, isso não tem problema. A função, o sinal, pode ter o mesmo valor para diferentes valores de tempo. Mas, ao contrário, não. Ou seja, para um valor de x, deverá haver apenas um valor de t. Esse tipo de sinais você já tem estudado amplamente em cálculo numérico, ou em cálculo, ou equações diferenciais, física, etc. Qual seria a novidade na nossa disciplina? Sinais de tempo discreto. A nomenclatura para representar um sinal de tempo discreto será x, colchete e valor do tempo. Neste caso, a variável do tempo será a variável n. Tá? Qual é a principal característica de um sinal discreto? Que ele é definido apenas em instantes de tempo isolados. Por exemplo, podemos definir o tempo ou sinal x de n no instante 1, no instante 2, 1, 2, 3, 4, etc. Tá? Entre os intervalos 1 e 2, a gente não tem informações do sinal. Por isso que é um sinal de tempo discreto. Tá? Neste caso particular, o sinal x de t e o sinal x de n, na verdade, estão representando o mesmo sinal. O sinal x de t é um sinal contínuo, e o sinal x de n seria o quê, pessoal? Como foi calculado o sinal x de n, que é um sinal discreto? José Eduardo, o que você acha? Não sei, professor. Neste exemplo em particular, amostrando o sinal contínuo. Ou seja, a gente pegou um tempo de amostragem, t, esse sinal foi amostrado. E por meio desse processo de amostragem, foi determinado o sinal de tempo discreto. Tá certo? Então, muitas vezes, os sinais eles são de natureza discreta, e em outras, a gente amostra um sinal contínuo para determinar um sinal discreto. Neste exemplo em particular, o sinal discreto ele foi obtido por meio do processo de amostragem. Quanto menor for o período de amostragem, você terá mais informações do sinal contínuo. E quanto maior for esse período, então o sinal discreto, aos poucos, se irá aproximando mais ao sinal de tempo contínuo. Dúvidas, pessoal? Então, muitas vezes, quando, por exemplo, você tem um sistema, por exemplo, quer transportar algum tipo de informação, música. Às vezes, para que não ocupe muito espaço a sua música, seu vídeo, você faz uma amostragem diferente, com um período de amostragem um pouco maior, para não ocupar muita memória. Tá certo? Muito bem. Outro tipo de sinal. Sinal par. Em princípio, na figura inferior, temos um exemplo de um sinal par. Tá certo? Matematicamente, a condição que um sinal tem que satisfazer para que ele seja par é que x de menos t deverá ser igual a x de t. Tá? E de forma gráfica, o que acontece?
o sinal deverá ser espelhado considerando o quê? O eixo Y, neste caso, o eixo das abscissas, né? Ordenadas, eu acho. Ordenadas? Deixa eu... É. Tá, o eixo das... Exato, ordenadas. Então, a gente tem que se espelhar nesse eixo das ordenadas. Sim, como se esse eixo das ordenadas fosse um espelho. O sinal fica replicado do outro lado. Algum outro exemplo de um sinal par? Deixa eu colocar aqui 2 exemplos. Eu vou apagar isto aqui. E escrever mais um exemplo. Esse sinal seria um sinal par ou não? Eu suponho que sim, mesmo que o desenho não tanto. Exatamente. E se fosse apenas assim? Não. Aí Não seria par. Sim, aí o sinal não seria par. Agora vamos a outro tipo de sinais. Sinal ímpar. Um sinal ímpar, ele deverá satisfazer a seguinte condição. X menos T opa, então, um sinal ímpar, ele deverá satisfazer a seguinte condição. X de menos T deverá ser igual a menos X de T. Certo? Aqui na parte inferior, temos um exemplo de um sinal ímpar. Vamos a verificar matematicamente. Por exemplo, eu gostaria que vocês me ajudem a verificar quanto vale x no instante 2. Vale. 3. No instante 2, x vale 3. Agora, vamos a medir o sinal no instante menos 2. Quanto vale x no instante menos 2? Menos 3. Vale menos 3. Portanto, a gente está satisfazendo essa condição de um sinal ímpar? Sim ou não? Sim. Sim. Então, este sinal é ímpar. Algum outro exemplo, por favor, de um sinal ímpar que vocês conseguem imaginar? Um pulso de um circuito RLC. Um seno. X de T igual ao seno de T. Exatamente. Uma função seno seria um sinal ímpar. Aqui temos um sinal seno. Um sinal ímpar. E um cosseno seria um sinal de que tipo? Seria um sinal par. Um cosseno seria um sinal par e um seno um sinal ímpar. E se o sinal for do tipo x de t igual a seno de t mais φ? Esse sinal será par ou será ímpar?
Acho que depende do valor de φ, né, professor? Depende do valor de φ. Se φ for 0 grau, o sinal será Será ímpar. ímpar. E se φ for 90 graus, Sinal par. e no caso de φ ser 45 graus, Acho que seria nenhum dos dois, né? se φ for igual a 45 graus, esse sinal terá uma parte que seja par e a outra parte do sinal será ímpar. Tá certo? Então já vou adiantando. Se um sinal não for par nem ímpar, então esse sinal ele pode ser dividido na soma de dois sinais, em que um dos sinais será par e a outra parte será ímpar. Tá? Por exemplo, Professor, isso serve para qualquer sinal? para qualquer sinal. Vamos a colocar um exemplo bem simples. X de t igual a t mais 2t quadrado. Este sinal, pessoal, é par ou ímpar? Ou não é par e tampouco é ímpar? É par? Ele não é par e também não é ímpar. Somente que uma parte desse sinal é par. Que parte desse sinal será par? Seria o t? Não, seria o 2t quadrado. 2t quadrado é par. Concordam que é par? É uma função parabólica. É um sinal par. E esse sinal t seria o quê? Ímpar. 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 E se for uma função cúbica mais mais 8t elevado a 3. Ímpar. 8t elevado a 3 é ímpar. Então, num polinômio, a gente vê claramente que aqueles que têm o tempo elevado a um número par estão associados com sinais par. E se o exponencial do tempo estiver elevado a um número ímpar, a função estará associada com um sinal do tipo ímpar. Matematicamente, como podemos dividir um sinal arbitrário na soma de dois sinais, de forma tal que um desses sinais seja par e o outro seja ímpar? Utilizando estas duas fórmulas. A gente não vai demonstrar, a demonstração é bem simples. Em casa, vocês podem tentar fazer essa demonstração. Tá? Então, vamos supor que temos um sinal x de t, em que esse sinal x de t pode ser dividido em xp de t mais xi de t. xp é o sinal par e xi é um sinal ímpar. Tá? Ou seja, o sinal par vai satisfazer a condição, o xp vai satisfazer a condição de sinal par, e o xi vai satisfazer a condição de sinal ímpar. O xi está errado, né? Depois eu vou corrigir, me lembre. O que tem de errado nessa fórmula, pessoal? Outro sinal negativo ali. Faltando menos. Está faltando menos, tá? Apenas comentar que estou reformulando os slides da disciplina. Então, possíveis erros podem aparecer que a gente vai corrigindo ao longo da disciplina, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que vocês anotem essas duas fórmulas, do sinal par e do sinal ímpar, tá? Já já a gente vai fazer alguns exemplos. Na verdade, agora. Que interessante. Chegou a hora de um exemplo. Só que neste caso, foi escolhido um exemplo um pouquinho diferente. Ele não é um polinômio, não é um seno, não é uma função exponencial, senão é a soma
de diferentes tipos de sinais. Na verdade, são retas, né? X de t está composto por diferentes retas. Entre menos 1 e menos infinito vale 0. Entre 1 e 1 vale 1. Entre 1 e 3 é uma reta de inclinação negativa, menos 1. E entre 3 e infinito, o sinal vale 1. Qual é a pergunta? Determinar a componente par e a componente ímpar do sinal x de t. Tá certo? Muito bem. E para determinar essas componentes par e ímpar, vamos utilizar estas duas fórmulas. Nessas duas fórmulas podemos observar o seguinte, que a gente vai precisar de sinais auxiliares. Que sinais auxiliares vamos precisar? X de t sobre 2. E qual seria outro sinal auxiliar que a gente vai precisar? Menos x de t sobre 2. Menos x de t sobre 2. Tá certo? Perdão, x Muito de bem. menos t sobre 2. Então, para ir adiantando, eu já fiz essa separação do lado direito. Aqui no lado direito, temos x de t sobre 2. Qual é a diferença entre x de t e x de t sobre 2? A única diferença será que mudou o quê? Amplitude. Agora, aqui o sinal de x de menos t sobre 2, ele não apenas mudou a amplitude, também mudou o quê? Ele espelhou a função. O argumento. Ele sofreu uma inversão no tempo, né? Uhum. Tá certo? A amplitude foi diminuída e sofreu uma inversão no tempo. O que valia 3 foi para menos 3. O que estava no 1 foi para menos 1. E assim foi invertido cada ponto do sinal no tempo. Pronto. A partir desses sinais auxiliares, pessoal, como podemos determinar a componente par de x de t? Somos dois sinais, né, professor? Somando esses dois sinais. A componente par é somando esses dois sinais. Por exemplo, entre menos 3 e menos infinito, qual será a soma desses dois sinais? Menos 3. Entre menos infinito e menos 3. Zero. Zero. Muito bem, 0. Só um instantinho. Pronto, será 0. Entre menos 3 e menos 1. Não é possível. Entre menos 3 e menos 1. A soma desses dois sinais. Deve ser x de t de alguma coisa. Uma função, tipo, crescente. Uma reta. Isso vai ser uma função linear. Vai ser uma reta. Vai ser a mesma reta de x de menos t mais 2. Por quê? Porque x de t mais 2 nessa faixa vale quanto? 0. Zero. Tá certo? Então essa reta é a mesma de x menos t mais 2. Porque a primeira função não está contribuindo com nada, com 0. Agora sim, entre menos 1 e 1. É uma constante. Será uma constante. Qual será o valor dessa constante? O dobro do valor do sinal, de um dos sinais. Exato. Nesse caso, a amplitude desses sinais auxiliares é 0,5. O dobro será 1. Tá? Para fechar o sinal, deixa eu colocar assim. Agora, como é um sinal par, é lógico que eu sei que ele vai ser desse jeito. Tá certo? Certo. Nem preciso fazer passo a passo. Sabemos que vai ser assim. Pronto. Agora eu gostaria que vocês me ajudem a determinar o sinal ímpar.
como obtemos o sinal ímpar a partir dos dois sinais auxiliares? A gente soma. A gente pega a metade do x de t e diminui. E subtrai do x de menos t sobre 2. Professor, Muito bem, por meio da... Se a gente olha a fórmula, é x de t mais x de t sobre 2, menos x menos t sobre 2. Ou seja, por meio da subtração desses sinais auxiliares. Quem estava perguntando? professor, eu poderia só pegar a total e subtrair da par? Deu pra entender o que eu tô dizendo? Sim, Pegar aqui eu tenho o x de pode t e já sim. subtrair daí. Pode sim. Não há necessidade, né, de usar auxiliar. Sim, porque aí você está aplicando propriedades de soma, né? Pode sim, soma e de subtração. Então, por meio da subtração desses sinais auxiliares, vamos a ter o quê? Entre menos infinito e menos 3, qual seria a resposta? Zero. Entre menos 3 e menos 1. Uma reta para baixo. Será equivalente à reta verde, somente que neste caso a inclinação será negativa. Se a inclinação da reta verde era 0,5, a inclinação da reta amarela será menos 0,5. Tá certo? Muito bem. Agora na faixa de menos 1 e 0. Constante igual a zero, eu acho. Constante igual a 0. Na faixa entre 1 e 3. Agora tem que subir. Vai ter que Professor? Oi? É que meu computador travou aqui na hora que o senhor perguntou o que precisava fazer para achar o sinal ímpar. Eu peço perdão, mas o senhor poderia repetir? Tá. Para determinar o sinal ímpar, você anotou a fórmula do sinal ímpar? Essa daí, né? Subtraindo, né? Sim, a gente A vai mesma que eu subtrair subtrai. os sinais auxiliares. Então, pegamos esses dois sinais auxiliares, a gente faz a subtração desses sinais auxiliares e determinamos o sinal ímpar. Então, num exemplo gráfico, foi demonstrado como determinar a componente par e a componente ímpar de um sinal. Dúvidas, pessoal? E para saber se a sua resposta está correta, você vai somar xp e xi, que xp e xi deverá dar igual a x de t. Tá. Proponha exemplos de sinais pares e ímpares. A gente já tinha conversado. Um seno é um sinal ímpar, cosseno sinal par. Vamos para este sinal, pessoal. X de t igual a cosseno de t mais seno de t mais seno de t cosseno de t. Como podemos separar esse sinal numa componente par e numa componente ímpar? Usar a fórmula. Podemos usar a fórmula. Só que existem algumas regiões que são já bastante simples. Por exemplo, seno de t é par ou ímpar? Ímpar. Cosseno de t? Par. Então, vamos nos preocupar apenas com o que sobrou. Seno de t vezes cosseno de t. Vamos a separar seno de t vezes cosseno de t numa função par e numa função ímpar. Deixa eu colocar inicialmente a fórmula de uma função par. A fórmula de uma função par é, lembram? xp é igual a 1 sobre 2 x de t. O que mais?
mais mais o x de menos t. X de menos t. Agora vamos a colocar a nossa fórmula, a função seno. Pronto. Então, xp será igual a 1 sobre 2. Pronto. X de t, no caso, será seno de t vezes cosseno de t mais x menos t. X de menos t será o quê? Seno de menos t vezes o que, pessoal? Cosseno de menos t. Cosseno de menos t. Somente que sabemos que cosseno de menos t é igual a quê? A cosseno de t. E seno de menos t é igual a quê, pessoal? Menos seno de t. Menos seno de t. Ou seja, o sinal negativo pode ser factorizado. Se factorizamos esse sinal negativo, o que acontece? Que a gente vai ter dentro desse parêntese seno de t, cosseno de t, menos seno de t, cosseno de t. Portanto, quanto vale a componente par desse sinal? 0. 0. Então, se esse sinal tem componente par, 0, ele é um sinal par ou é um sinal ímpar? Esse não ímpar. É um sinal ímpar. Vou representar ele com a cor amarela. E aí temos a solução. Isto aqui será o sinal ímpar. E aqui temos o sinal par. Dúvidas, pessoal? Oi. Por que o x de p sendo igual a 0 é um sinal ímpar? Porque a componente par é 0. É isso ou não? A soma de um sinal par mais a soma do sinal ímpar vai dar o nosso sinal original, que seria seno de t, cosseno de t. Certo. Tipo, se você tem 2 mais a igual a 2 mais 0, a igual a 2. Certo, mas... Certo. Aí, tipo, como o x de p, né, que seria o sinal, se fosse par, o sinal par é 0, então quer dizer que ele é ímpar, é isso? Se a componente par é 0, então ele é ímpar. Beleza, era isso. Se desse um número e, tipo, ainda assim o sinal original teria um valor par, teria, tipo, seria par ou ímpar. Se, tipo, o x de p desse um número qualquer, que não fosse 0. E o xi também fosse um número. Eu ainda conseguiria saber... Se xi e xp são diferentes de 0, então o sinal original ele não é par, tampouco é ímpar. Entendi. Beleza, obrigado. Tá? Para qualquer ponto. Vamos a esse exemplo polinomial. Já tínhamos visto um caso polinomial. Nem precisamos fazer tanta conta. Aqui é bem simples. A parte ímpar desse sinal será igual a quê, pessoal? Os expoentes que são ímpares. T mais 5t elevado a 3, mais nada, só isso. E a componente par? Seria 1 mais 3t ao quadrado, mais 9t à quarta. Exatamente. Nem precisamos testar na fórmula, que em sinais polinomiais já vimos que é assim. Tá certo? Dúvidas? É muito simples, vamos a prosseguir. Sinal simétrico conjugado. Ou sinal conjugado simétrico. Um sinal conjugado simétrico, vamos a definir por esta fórmula. Ou seja, x de t será igual a x conjugado de t. Neste caso, se x de t é igual a um sinal que tem uma parte real e uma parte imaginária,
o conjugado de x de t é igual a quê? Ao sinal com a mesma parte real. E o que acontece com a parte imaginária? Troca o sinal. Troca o sinal. Exato. Muito bem. Vamos a definir agora sinais periódicos. Vinícius, um exemplo de um sinal periódico. O seno, porque ele se repete ao longo do tempo. Muito bem. Douglas? O próprio cosseno também. Sinal periódico? Sim. Lorena, algum exemplo de um sinal periódico que não seja senoidal? Estou pensando aqui, professor, só um segundo. Em circuitos, vocês utilizam diferentes tipos de sinais periódicos que não são senoidais. É um sinal Função aleatório. degrau, por exemplo. Pode repetir, por favor? Uma função degrau, por exemplo. É uma onda quadrada, ou então Onda dente quadrada. de serra, que nem botaram. Dente de serra, onda quadrada. Um degrau, um sinal não periódico. Mas uma onda quadrada, sim, é um sinal periódico. Qual é a condição que tem que satisfazer um sinal para que seja periódico? Esta condição. X de t deverá ser igual a x de t mais t, em que a variável t maiúscula representa o quê? O período, tá? Neste caso, t poderia ter diferentes valores, por exemplo, 2t0, 3t0, de forma tal que t0 vamos a conhecer como o período fundamental. O que seria o período fundamental? O valor menor de t que satisfaça a condição de periodicidade. Por exemplo, se eu tenho uma função seno de t, x de t igual a seno de t. Qual será o período fundamental dessa função, pessoal? Depois de quanto tempo ele vai se repetir? 2π. Exato. O período fundamental é 2π. Mas essa condição de periodicidade vai ser válida, ou a condição de sinal periódico vai ser válida para 2π, 4π, 6π, 8π, etc, etc. Certo? Quando temos sinais periódicos, também é comum calcular a frequência. Como determinamos a frequência? Por meio da seguinte fórmula, 2π sobre t. Só que a frequência também pode ser calculada como 1 sobre t. Qual é a diferença da frequência f comparada com a frequência ômega, pessoal? Frequência angular. E se estivéssemos falando no sistema internacional, essa frequência angular estaria em que unidades? Radianos por segundo. Radianos por segundo. E f? Hertz. Hertz. Muito bem. Aqui temos dois exemplos gráficos de sinais periódicos. No item A temos uma onda quadrada, e no item B um sinal quase aleatório, mas na verdade não é aleatório, é um sinal bem diferente, mas ele é periódico. Professor, um sinal submetido a um envelope, ele, sendo outrora periódico, ele continua sendo periódico, mesmo submetido? Submetido a quê, por favor? A um envelope. O que seria um envelope? Peraí, deixa eu ver.
Eu acho que é esse aqui, tipo, por exemplo, subamortecido, é isso, Fabrício? Isso, exatamente. Ele vai meio que diminuindo assim. Sim, professor. Dá pra ver. Ah, não. Tira o fundo, Fabrício. Um sinal. Tá. Acho que eu sei o que você quis dizer. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Isso, exatamente. Um sinal limitado, né? Isso. Eu gostaria que você responda. Esse sinal é periódico ou não é periódico? Para mim, deixa de ser periódico, professor, mas eu tenho dúvidas. Para que seja periódico, o sinal no instante t deverá ser igual ao sinal no instante t mais t0. Somente que neste exemplo, eles são diferentes. Então, o sinal não é periódico. Tá bom, obrigado, professor. Esse tipo de sinais a gente chama sinal amortecido, né? Ou subamortecido. Subamortecido. Muito bem. Então, se o sinal não for periódico, ele é dito aperiódico, ou também podemos chamar não periódico mesmo. Outro exemplo de sinal não periódico seria este sinal XET. Esse sinal XET na figura é que sinal, pessoal? Como poderíamos classificar esse sinal? É um sinal não periódico? É o que esse sinal? É um pulso, né? Vamos a definir como pulso. É um pulso que tem uma duração finita. No caso, uma unidade de tempo, que pode ser segundo, por exemplo. E amplitude A. Pronto. Aqui temos mais exemplos de sinais periódicos. Então, em todos esses exemplos, eu gostaria que vocês me ajudem a determinar qual é o período e qual é a frequência desses dois sinais. Inclusive, vamos a calcular a frequência F também. T, ômega e F. Aguardo as respostas, pessoal. Do item A, qual é o período desse sinal? 2 segundos. Exato, 2 segundos. E a frequência? 0,5. A frequência ômega? Pi. Radianos por segundo. E a frequência F? É 1/2. 0,5 1/2 Hz. Pode ser assim, né? E do item B, qual é o período? Acho que é 1/2. 1/2 segundos. 1,5 Segundo, né? Segundos. E... Minuto. sim, minuto. Ah, perdão. Tá, vamos a colocar em segundos. Quanto seria em segundos? 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos. E a frequência? Se tiver uma calculadora, podem calcular rápido. 0,011. Radianos por segundo. E F, frequência? Zero vírgula zero de 16667, eu acho. Besteira. 0,07. Pronto. Já temos resolvido esses problemas. Dúvidas, pessoal? A progressão angular é diferente aqui. Ah, perdão, é 0,0111 na frequência. Não, a angular aqui deu 0,069. Ah.
Angular deu quanto? 0.07. Isso. Obrigado. Os sinais discretos, pessoal, eles também podem ser periódicos. E a condição que eles têm que satisfazer para que sejam periódicos é semelhante. X de n deverá ser igual a x n mais n para qualquer valor de tempo. No caso discreto, obviamente que o tempo será discreto. E a frequência será representada por ômega igual a 2π sobre n. Essa será a nossa frequência, no caso discreto, a frequência angular. Exemplo de sinal periódico discreto. Este aqui seria um exemplo de um sinal periódico discreto. Qual é o período, por favor, desse sinal? 5. 5. Exatamente. Todo mundo concorda que é 5? Ficou fácil de enxergar? Sim. Né? E qual será a frequência? Dois π sobre 5. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Muito bem. Aqui temos alguns exemplos bem simples. Temos x de t igual a 4π sobre t, 4πt sobre 7. No primeiro exemplo, qual é o período, por favor? A frequência está mais fácil de enxergar. Qual é a frequência desse sinal? A frequência angular é 4π sobre 7. 4π sobre 7. Portanto, o período t é igual a quê? 7,5, né? 7 dividido por 2. Concordam, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. O segundo sinal de x de t igual a cosseno de t. A gente viu que é um sinal periódico também. Muito bem. Vamos para o caso discreto. X de n igual a 4πn sobre 7. Esse sinal, pessoal, é um sinal periódico? Sim ou não? Sim, é periódico. Sim. Qual é o valor do período, por favor? Sete sobre 2 também. É mesmo. 7 sobre 2 também. Muito bem. Quanto dá 7 sobre 2? 3,5. 3, opa, vírgula. Não era discreto o sinal? Eita. E agora? É 4, então. N Igual a 4. tem que ser um valor inteiro. Por que igual a 4 e não igual a 3? Só não é verdade. Vídeo Esse sinal não é periódico, né, professor? Oi? O sinal não é periódico, então, não. Será que não é periódico? É porque o período tem que ser um valor inteiro, né? Para ser periódico, a gente tem que ser inteiro. Acho que o período é 7, não? É que a Amanda falou aqui. Faz sentido. Então o período é 7. Por quê? Porque a gente tem que procurar um número inteiro. 3.5 não inteiro. Então a gente vai aumentando. 3.5, 7, 10.5, 14 e assim vai. O primeiro inteiro que apareceu foi o número 7. Então,
essa função é periódica e o período é 7. O segundo exemplo. É uma função periódica ou não? Não. Não é uma função periódica. Por quê? Nenhum inteiro é múltiplo de π. Exato, porque π é uma função do tipo irracional. Não temos termos múltiplos de π, então o sistema é não periódico, já que π é uma função, é um valor, é uma constante irracional. Tá certo? Dúvidas? No caso aí tem outro erro, né, professor, que está cosseno de n, né? Cosseno de n é uma função senoidal, ela oscila, mas ela é não periódica. Graficamente, temos aqui a função cosseno de n. Aqui temos... Oi. Pode repetir, por favor, porque cosseno de n é discretizado, não é periódico. Oi, Zenóbio. Aqui temos cosseno de n. Se fosse contínuo, teríamos a curva vermelha. Mas como é discreto, são os pontinhos azuis. Olha aí os pontinhos azuis, como eles estão completamente aleatórios. E eles não se repetem. Sim, professor, no slide anterior, tem uma questão de notação que está parênteses, né? Se for discreto o sinal, é o X, né? Tá? Então, no caso discreto, é um sinal não periódico. Por quê? Porque π é uma função irracional e a gente não consegue ter uma combinação que dê igual a um número irracional. E no caso contínuo, sim, vai ser periódico. Obrigado, professor. De nada. Talvez, deixa eu escrever aqui mais detalhes. 4π dividido por 7 vezes n. Então, para saber se essa função é periódica ou não, a gente deverá encontrar um número do tipo 4π dividido por 7 vezes n mais n, de forma tal que 4π dividido por 7 vezes n deverá ser igual a 2π ou 2π multiplicado por um número inteiro k. Se a gente encontra um número n que satisfaz essa condição, então esse sinal será periódico. Qual é o valor que satisfaz essa condição? É n igual a 7. Se n for igual a 7, vamos ter o quê? 4π de um lado e do outro lado k vezes 2π. Qual é o menor valor inteiro de k que satisfez essa condição? K igual a 2. Tá? K poderia ser igual a 3, igual a 4, igual a 5, etc, etc. Acho que assim fica mais claro, certo? Aqui temos um exemplo de um sinal não periódico, que seria um pulso discreto, um sinal periódico. Aqui temos diferentes exemplos de sinais periódicos, sinais não periódicos. Por exemplo, pessoal, o sinal do item A, ele é um sinal discreto? Sim. É um sinal periódico? Sim. É um sinal par?
Sim ou não? Sim. É um sinal par? Eu acho que ele não é par. Não. Se ele não é par, é ímpar? Também não. Também não. Próximo exemplo. B, item B. X de t. Esse sinal de t, x de t, ele é periódico, sim. Ele é contínuo. Ele é par? Não. Não, ele é ímpar. Agora eu gostaria de perguntar para o Zenóbio. Zenóbio Estevão. Sim, professor. O exemplo C, que seria este aqui. Como você pode classificar esse sinal? Discreto. Discreto, o Não que mais? periódico. Não Não periódico. periódico. E E pronto, porque ele não é par, tampouco é ímpar. E finalmente, o item D. Um sinal contínuo. contínuo, não periódico e apenas isso. Ótimo, obrigado. Também podemos classificar sinais como determinísticos e sinais aleatórios. Antes de ler os conceitos, eu gostaria que vocês me deem um exemplo de um sinal aleatório. Ruído. Qualquer ruído. Exatamente, o ruído é um sinal aleatório, porque não existe uma fórmula que permita determinar o ruído. Ele é aleatório, a gente não sabe o que vai acontecer com esse sinal. Já um sinal determinístico seria, por exemplo, que sinal seria um sinal determinístico? Quem gostaria, por exemplo, um polinômio, 1 mais t quadrado. Esse é um sinal determinístico. Eu sei que x de 2 vale quanto? 5. Exatamente, é um sinal determinístico. Para cada instante de t, posso determinar o valor do sinal de forma exata. Exemplo de um sinal aleatório. O sinal da atividade cerebral, por exemplo, que seria a medida utilizando esse eletroencefalograma, que é utilizado na área da medicina, né? Sinal de potência. Tá. Vamos a definir um sinal de potência e um sinal de energia de forma simultânea. Um sinal de energia, ele será definido como a integral entre menos infinito e infinito de x quadrado de t de t. Tá certo? Esse será um sinal de energia. Quando um sinal será classificado como sinal de energia? Quando essa integral dê um valor finito. Exemplo de um sinal de energia. Pulso. Deixa eu colocar aqui um pulso. Se eu coloco um pulso, a integral entre menos infinito e infinito desse sinal elevado ao quadrado dará um número. É um sinal de energia. Se o sinal não for de energia, ele vai ser um sinal de potência. Como vamos a determinar a potência média de um sinal? Como 1 dividido por t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, x quadrado de t dt. Tá certo? Em sinais periódicos, o t será igual ao período fundamental. Tá certo? Por exemplo, numa função seno, numa função cosseno, esse período é um valor finito. Então, um sinal do tipo seno ou cosseno, vamos a classificar como um sinal de potência. Por que ele é um sinal de potência? Porque se a gente fosse calcular a energia de um sinal senoidal, a energia ia ser infinita. Como a energia não pode ser infinita, então o sinal seno e cosseno são classificados como sinais de potência.
Pronto. Essas definições são válidas também para o caso discreto. Apenas existe uma diferença no caso discreto, que a gente não utiliza a integral. Ao invés de integral, a gente vamos utilizar a soma. Neste caso, vamos a somar o tempo discreto desde menos infinito até infinito. Nessa soma existe um erro, tá certo? Que eu já corrigi no PDF que eu mandei para vocês. Mas é a soma de menos infinito a infinito, vezes o sinal ao quadrado. Essa seria a energia de um sinal discreto. E a potência de um sinal discreto, vamos a calcular por meio da soma, por meio desta fórmula, que seria a soma do sinal elevado ao quadrado de menos n a n, dividido por 2 sobre n. Deixa eu colocar aqui alguns pontos importantes. Um sinal é sinal de energia se somente se a energia satisfaz a seguinte condição. Ela é maior do que zero e menor do que infinito. Um sinal é sinal de potência se e somente se a potência desse sinal é finita. Um sinal de energia tem potência média zero. E um sinal de potência tem energia infinita. O que mais? Sinais periódicos e aleatórios são geralmente sinais de potência, enquanto sinais determinísticos e não periódicos geralmente são sinais de energia. Exemplo aqui de um sinal desse tipo. Segundo as nossas definições, este sinal será um sinal de potência ou sinal de energia? Energia. Exatamente, um sinal de energia. E para determinar a energia desse sinal, aplicamos a nossa fórmula. A fórmula diz que esse sinal de energia, a energia do sinal é calculado por meio dessa integral, que vai de menos infinito a infinito, x quadrado de t dt. E a solução será a quadrado vezes T1, em que A seria amplitude e T1 a faixa de tempo até onde vai esse nosso pulso. Este próximo sinal, pessoal, será um sinal de energia ou um sinal de potência? Potência. É um sinal de potência. Se quisermos calcular a potência desse sinal, aplicamos essa fórmula. 1 sobre t, em que t é o período, integral ao longo de um período, x quadrado de t dt. Essa integral eu deixo para que vocês resolvam em casa e determinem a potência desse sinal. Muito bem. Agora tenho aqui vários problemas. São vários exemplos de sinais contínuos e sinais discretos. Eu gostaria que vocês me ajudem a determinar qual é o período de cada um desses sinais. Tá certo? Por exemplo, qual é o período aqui? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o sinal for periódico, me ajudem a determinar qual é o período desses sinais. No caso contínuo, talvez, eu vou pular no caso contínuo. No caso contínuo é tão simples determinar o período, né? Porque a frequência já está dada. No caso contínuo é bem simples. Por exemplo, aqui, a frequência, sabemos que vale 2π dividido por 25. Portanto, quanto vale o período?
2π dividido por ômega. Fazendo as continhas, quanto dá? 25. 25. Professor, é 2π ou é 4π? É 4π, eu enxerguei errado. Obrigado. Então, se fosse 4π, quanto seria o período? 25 sobre 2. 25 sobre 2, obrigado. Mais conhecido como 12,5, né? De forma mais simples. Sim. Então, vamos a pegar a sua sugestão. Então, para poder comparar, vamos a calcular o período de todo mundo, no caso contínuo e no caso discreto. Calculem e me avisem a solução. De todos os exemplos, por favor. Aqui deu 10, 10, 25, 50, 1. E aí não tem período. Do caso discreto você está falando, né? No primeiro exemplo deu quanto? 10. 10? Uhum. Aí o segundo também é 10. O terceiro é 25. O outro é 50. O outro é 1. E a última não tem período. Não é periódica. Pronto. Eu gostaria de saber se todo mundo concorda com o caso discreto. Entretanto, qual é a solução do caso contínuo? Aqui já estou vendo não. Enquanto o pessoal continua mandando mensagens, vamos para o caso contínuo, por favor. Qual é o período da primeira função? É 20. 20. 20. Da segunda? 20 também. 20 também, obrigado. Da terceira? Da terceira já tem, é 12,5. Isso, da quarta? O meu deu Da quarta 100 sobre 17. Quanto deu da quarta? É 6 sobre 17. 100 sobre 17. Quanto, por favor? 100 sobre 17. Ah, sim. Com números Deixa eu ver decimais. aqui. Se for com números decimais, fica show de bola. 5,88. Isso. 5,88. No quinto exemplo? 2, né? 2. 2. E finalmente? Pi. Pi. Perfeito. Então, já mandaram mensagens que aqui está errado, né? No caso discreto, tudo dobro. eles são 20, 20. O terceiro caso está errado ou está correto? Estava correto, eu acho, né? Sim ou não? Tá correto. Acho que tá correto. Eu acho que tá correto também, professor. Por causa do 4 ali em cima. Exatamente. E no quinto caso? Eu acho que o 100 resolve, né? Ou não? Fica 34 pi. Não dá uma dízima, não? Não sei. É 100, né? Eu acho que é 100, pessoal, também. Porque dá 34, ó, né? 34 pi.
Ele é par e já tem múltiplo para cá, né? Aí aqui seria 2 também, né? O outro. Outro seria 2. É, por causa do Eita, não entendi por que 100, professor. Tá, vamos explicar o porquê 100. E não 50, né? Muito bem. 17π deixa eu ver. 17π dividido por 50 vezes o período n deverá ser igual a quê? A 2π vezes k, em que k é um número inteiro. Vamos a testar com n igual a 50. Com n igual a 50, a gente vai ter 17π igual a 2πk. Existe um número inteiro de k que satisfaz essa condição? Não. Não. Então, vamos agora para n igual a 100. Com n igual a 100, vamos a ter 2 vezes 17, dá quanto? 34, né? 34π vezes n, ou, na verdade já colocamos n, que é igual a 100, é igual a 2π vezes k. Existe um k inteiro que satisfaz essa condição? Sim. Então, a solução está correta. O período é 100. Tá bom? Por quê? Tranquilo. Porque uma função senoidal vai se repetir sempre a cada 2π. 2π, por isso que colocamos desse outro lado 2π vezes k. Tá certo? E como o nosso sinal é discreto, dúvidas? Tá. Quem quiser dar uma olhadinha de forma gráfica, podem apertar nesse link. Aqui temos exemplos de sinais periódicos. Opa, o que aconteceu? Pronto, está enxergando esse sinal periódico? Sim, estamos. Oi, pessoal? Estamos, professor. Pronto. Eu vou girar aqui minha tela, porque senão fica mais complicado. O sinal vermelho seria um sinal contínuo, e o sinal azul é um sinal discreto. Neste caso particular, o sinal azul será o sinal discretizado do sinal vermelho. Qual é o tempo de amostragem? 1 segundo. Por simplicidade, escolhemos 1 segundo. Ômega é a frequência e φ seria a fase. Então, a frequência ela pode ser aumentada ou diminuída, tá?
Na parte superior, podemos mexer com a frequência de forma tal que a frequência varia na seguinte taxa. A taxa de variação da frequência seria 0,02 vezes π vezes k, em que k é um número inteiro. E na parte inferior, a taxa de variação da frequência é 0,02k apenas. Ou seja, o passo que eu consigo variar a frequência será 0,02. Muito bem. Vamos pegar algum... Professor, essa Sim. função, o senhor escolhe? A gente pode botar a função que a gente quiser? É apenas para funções senoidais. Na verdade, eu fiz esse aplicativo, essa simulação, utilizando essa ferramenta GeoGebra. Você poderia generalizar para outras funções, mas, neste caso particular, eu escolhi apenas funções do tipo seno. Tá bom? Então, certo. Nesse exemplo, do jeito que está agora, qual é o período dessa função senoidal? O período é 20, professor. O período é 20, tá certo. No caso discreto, quanto é o período? Um segundo, né? Você tinha dito antes. O período é quanto? Não. É justamente. Não, é 9 segundos. Sei lá, 9 segundos. É 9? O que vocês acham? Acredito que seja 20 também, professor. É 20. É 20 também. Deixa eu mudar aqui a frequência. Pronto. No caso contínuo, qual é o período? Pode ser aproximado se não for exato. Chutaria 19. Aproximadamente 11, 12. É mais para 12, talvez. E no caso discreto, quanto é o período? 25. 25. Então, legal, né? No caso contínuo, o período é 12,5. E no caso discreto, o período é 25, o dobro. O que tínhamos visto nos anteriores exemplos. No caso contínuo, o período pode ser mais curto, só que no caso discreto, a função vai se repetir só bem mais lá na frente. Então, no caso discreto, o período é o dobro que no caso contínuo, neste exemplo particular. Vamos escolher outra frequência. No caso contínuo, qual é o período, pessoal? 8, mais ou menos. Aproximadamente 8. No caso discreto, é quanto? 50. 50. Então, ficou claro, pessoal, por que no caso contínuo e no caso discreto o período fica diferente do que... Fica tão diferente? Em alguns casos, o período contínuo fica igual ao discreto. Em outros, não. Tá certo? E se eu mudar a fase? Muda o período? Estou mudando a fase. O que vocês acham? Estou mudando a fase. Mudei. Deixei aí de forma aleatória. Mudou o período? Não. O período Eu acho que não. muda. Eu acho que Não o período muda. Tá. Do jeito que está agora, a função é par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Para que ela seja par, devemos aumentar a fase. Pronto. Agora, como é a função? Par ou ímpar? Par. Par. Agora eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou aumentar a frequência. Vamos aumentar a frequência. Aumentamos a frequência. Pronto.
A fase é 90 graus, por isso a função seno virou cosseno. E a frequência foi para quanto? Para π. A frequência é π. A frequência angular. Qual é o período no caso contínuo? Se a frequência é π. A frequência angular. É 2. É 2. E no caso discreto? Seria 2 também. Também 2. Algo interessante que está acontecendo no caso discreto, que esse sinal senoidal tem apenas 2 valores. Quais são esses valores, pessoal? É o menos x de n mais x de n. Exatamente. 20 vezes 20. 20 menos 20. Por quê? Porque a amplitude do meu seno é 20. Tá? Ele está indo para 20, entre 20 e menos 20, porque a amplitude do seno é 20. Só que existe outra forma de representar um número que varia de forma alternada. 1 menos 1. 1 menos 1, de forma discreta. Como poderíamos representar essa função sem utilizar seno ou cosseno, pessoal? Eu gostaria de representar um número discreto que varia entre 1 e menos 1, sem utilizar o seno nem o cosseno. Menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n, perfeito. Vezes 20, para que tenha amplitude 20. Exatamente. Tá certo? Então, muitas vezes, vocês vão ver na prova ou nos livros, que do nada desaparecem as funções trigonométricas, muitas vezes é por conta disso. Que a função varia entre 1 e menos 1, e aí a gente não precisa mais colocar uma função trigonométrica. Menos 1 elevado a n resolve. Tá bom? Vamos só voltar aqui para as aulas. Você já tinha visto esse aplicativo GeoGebra? Já sim. Sim. No colégio? Aonde? Eu vi no meu primeiro ano médio. A gente esboçava os gráficos com GeoGebra. Eu já vi quando foi entrar na faculdade. Faculdade, tá certo. Então, para fins... A gente normalmente em controle utiliza MATLAB, esse tipo de ferramentas de simulação. Só que o GeoGebra é bastante intuitivo e a interface gráfica é bastante boa, eu acho. Excelente, eu gosto. E pronto, para finalizar a nossa aula, aqui temos algumas sugestões de problemas do livro Hiking, do Lati, do Penham, etc. Dúvidas